Bom dia, meus amores. Já pegaram o livro? Já colocaram o livrinho do lado? Para quando a tia pedir para você marcar no seu texto, porque a tia sempre está se referindo à página, o capítulo que nós estamos estudando. Então, fique de olho na página e no nosso conteúdo, para vocês marcarem direitinho, para depois vocês fazerem uma leitura do texto. Não fique só assistindo a aula e depois nem olhe o texto novamente, não. Depois da aula, vocês verifiquem, leia novamente o texto e marque as coisas importantes que a tia sempre pede para você marcar, certo? Então, meus amores, já pegaram o livro? Hoje nós vamos falar sobre os setores da economia. Nós vamos falar sobre o setor primário, o setor secundário, o setor terciário, o setor quaternário e o setor quinquennário. São esses setores que nós vamos falar. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 setores, tia. Está em qual página? Está na página 62 e 63 do livro didático. Então, você já aprendeu que existem muitas atividades econômicas que envolvem diferentes tipos de trabalho. Essas atividades se dividem em 3 setores da economia: primário, secundário e terciário. Vamos começar pelo setor primário. O setor primário é composto das atividades agropecuárias, agricultura e pecuária, e do extrativismo mineral, vegetal e animal, que produzem alimentos e exploram recursos naturais para obter as matérias-primas de diversos produtos. O trabalho nesse setor passou por grandes transformações ao longo da história. Hoje, há uso de técnicas tanto tradicionais quanto modernas. Na agropecuária, por exemplo, o uso de ferramentas como pás e enxadas e de animais para puxar arados é muito antigo, embora hoje ainda seja comum, principalmente em pequenas propriedades rurais. Nas grandes propriedades, predomina o uso de tratores e de colheitadeiras. O emprego de máquinas no trabalho rural é conhecido como mecanização do campo e é um dos principais fatores que causam o êxodo rural devido à substituição de postos de trabalho por máquinas. Os diferentes tipos de extrativismo passaram por grandes mudanças ao longo do tempo. Antigamente, a atividade extrativista era realizada manualmente. Nos dias atuais, isso acontece, mas em menor proporção. No caso do extrativismo vegetal, a coleta de castanhas e a extração do látex ainda são realizadas manualmente. No entanto, na extração de madeira, há o emprego de grandes máquinas. Se por um lado isso acelera o desenvolvimento econômico, por outro, esgota rapidamente os recursos naturais. O extrativismo animal, como a pesca, é realizado tanto de modo artesanal como industrial. A pesca artesanal é realizada por pescadores em pequenas embarcações, que adotam técnicas tradicionais sem grandes recursos tecnológicos. A pesca industrial, por sua vez, utiliza grandes barcos e extrai quantidades muito maiores de peixe das águas. O extrativismo mineral também passou por transformações, mas ainda utiliza técnicas tradicionais para a extração de ouro e minerais diversos. Atualmente, os garimpeiros convivem com grandes máquinas e instalações que extraem da natureza petróleo, ferro, carvão e etc. Setor secundário. O setor secundário compreende a geração de energia, a construção civil e, principalmente, a indústria. Nesse setor, a matéria-prima obtida no setor primário é transformada e utilizada para a fabricação de diversos produtos. A indústria nasceu no século XVIII, na Inglaterra, na chamada Revolução Industrial. Diversas atividades que antes eram realizadas apenas artesanalmente passaram a ser executadas por máquinas em uma linha de produção. Com o avançar dos séculos, a indústria foi se modernizando com a transformação das técnicas e das máquinas, e assim ganhou velocidade e eficiência na fabricação de produtos. No entanto, as máquinas não executam o trabalho sem a ajuda humana,
Por mais avançadas que sejam, elas necessitam de manutenção e de pessoas que as operem e controlem. Além disso, conforme o desenvolvimento tecnológico industrial evoluiu, cresceu a necessidade de profissionais com escolaridade e especialização profissional para operar máquinas sofisticadas. Setor terciário. O setor terciário constitui-se do comércio e da prestação de serviços. Atualmente, é o maior setor da economia brasileira e concentra a maioria dos trabalhadores do país. Ele representa a última etapa do processo produtivo, ou seja, o que é produzido nos setores primário e secundário chega aos consumidores pelo comércio, setor responsável pela venda das mercadorias. Antes de chegar ao consumidor final, as mercadorias precisam ser transportadas e distribuídas às redes de comércio. As redes de transporte e de distribuição também fazem parte do setor terciário da economia. Até poucos anos atrás, as vendas eram realizadas quando o consumidor se dirigia até a loja e comprava pessoalmente o que desejava. Hoje, é muito comum a compra de produtos pela internet. Esse ramo de negócios é conhecido como comércio eletrônico. O setor de prestação de serviços é muito abrangente, com atividades ligadas à educação, à saúde, às atividades bancárias, ao turismo, à comunicação e a muitas outras áreas. Atuam no setor de serviços profissionais como taxistas, advogados, médicos, professores, etc. Com o desenvolvimento da tecnologia, esse setor tem ampliado cada vez mais sua área de atuação. Os serviços da tecnologia da informação, por exemplo, têm sido requisitados atualmente devido à presença cada vez maior da informática no dia a dia das pessoas e das empresas. Recapitulando, o setor primário produz ou extrai matéria-prima da natureza. O setor secundário recebe essas matérias-primas que são transformadas em produtos industrializados. E, por fim, no setor terciário, é onde se dá a comercialização desses produtos. O setor quaternário caracteriza-se pelo desenvolvimento de atividades ligadas à tecnologia avançadas, como informática, eletrônica e produção de chips. Vocês observem aí na página 63, falando desse setor. É um setor das atividades da informática, robótica, cibernética e abrange também as atividades de geração e troca de informações, pesquisa e alta tecnologia. Esse setor tem destaque principalmente nos países desenvolvidos. Quais são esses países desenvolvidos? Os Estados Unidos, marca aí no livrinho de vocês, na página 63. O Japão, pois exige uma mão de obra especializada. E acontece mais nos países desenvolvidos. Tia, e o Brasil, tia? É um país subdesenvolvido. E os Estados Unidos? Desenvolvido. E o Japão? Desenvolvido. O setor quinário, conhecimento, criatividade e inovação, na mesma página 63. Fique ligado, existe ainda o setor quinário da economia, que é voltado para o conhecimento, a criatividade e a inovação. Então, foi desses setores que nós falamos. Quantos setores que nós falamos hoje? 5 setores. Quais são eles? Vamos lembrar. Setor primário, setor secundário, setor terciário, setor quaternário e setor quinário. Foi esses 5 setores que nós falamos hoje. E na próxima semana nós vamos falar novamente sobre os setores e responder a nossa atividadezinha, certo? Então, vocês fiquem atentos para responder a atividade. Então, até a próxima aula.